Olá, sexto ano, bom dia. Vamos começar a nossa semana fazendo a correção de algumas questões que foram cobradas ali na avaliação, tá bom? Lembrando que na semana passada vocês fizeram a avaliação e as questões, em sua grande maioria, as questões foram baseadas na lista de revisão, em sua grande maioria reformuladas, né, para não ficar ali igual a revisão. Mas foi baseada nela, os conteúdos que estavam ali foram cobrados e agora nós vamos fazer a correção aí dessas atividades, tá bom? Então vai ser aí um exercício de reflexão sobre cada questão, né, de revisão, um resumão aí do que nós vimos, do que nós trabalhamos, para nós passarmos aí para o quarto bimestre, tá bom? E para que, se você tiver ficado em dúvida com alguma questão que você respondeu, porque não estava totalmente certa, porque você não entendeu bem, aí nós vamos discutir aqui um pouco sobre elas, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem me procurar no plantão, ok? Vamos lá? Primeira questão que eu trouxe aqui para nós. Explique o que é um relato de viagem. Pessoal, relato de viagem é um gênero textual bem tranquilo que nós trabalhamos, né? Em que a pessoa fala ali sobre alguma viagem que ela fez, fala dos acontecimentos, das partes mais importantes, mais interessantes, o que ali daquele lugar é relevante para eu falar, para as pessoas lerem esse relato e virem, entenderem ali que aquele lugar tem tal coisa diferente, tal cultura específica, né? Então, relato de viagem é aquele texto em que eu relato, né? O próprio nome já diz, eu escrevo ali sobre alguma viagem, algum passeio que eu fiz, certo? Então, é um gênero textual que fala sobre as experiências de uma viagem, narrado em primeira pessoa, né? Vocês podem pensar nisso aí também, né? Ele é narrado em primeira pessoa, ou seja, a pessoa que viajou, que viveu aquilo, que vai escrever, certo? E ela vai contar ali, geralmente está no passado, né? Porque a pessoa já viveu essa experiência, então ela está ali contando como foi, mas pode estar no presente também, não tem problema. E é isso. Então, é um gênero textual bem tranquilo, né? Quando nós falamos em relato, o relato ele tem ali o lugar, tem a noção de tempo e tal. O relato, ele se difere ali do narrativo, do texto narrativo, por quê? No texto narrativo, na narração, nós temos personagens fictícios, né? Acontecimentos ali fictícios. No relato, não. O relato fala sobre algo real. Então, relato de viagem, ou relato de experiência também, né? Alguns chamam de relato de experiência, mas o de viagem é mais específico, né? Para viagens e tal. O relato, a pessoa vai contar aquilo que realmente aconteceu, certo? Tem ali uma linearidade, lógico, né? A pessoa chegou no lugar, e aí ela visitou tal lugar, daí ela aprendeu isso, daí foi embora, enfim. Então, temos aí um texto bem tranquilo, bem gostoso de se escrever também, né? Eu pedi para vocês fazerem um relato de viagem, né, no bimestre, no caderno de vocês. Se você ainda não fez, inclusive faça, tá bom? Vamos treinar a escrita aí fazendo um relato de viagem. Então, é isso. Segunda questão. Qual o resultado da junção da preposição em com o artigo uma? Pessoal, nós trabalhamos aí a classe de palavras artigo, né? Artigo é aquela palavrinha ali que acompanha o substantivo, vai determinar ou indeterminar o seu sentido. E lá na revisão nós vimos um quadro em que nós observamos que é possível juntar, né? Unir um artigo com uma preposição. Preposição é outra classe de palavras que vocês vão ver lá na frente, tá bom? Mas como nós estávamos trabalhando o artigo, e é bem interessante aí pensarmos nisso, eu coloquei esse quadro ali na revisão de vocês para vocês terem contato aí porque nós utilizamos muito em textos para falar, muitas vezes nós não temos noção aí de onde vem aquela palavra. E aí, em relação aos artigos, lá na frente nós vamos ver quais são esses artigos. Não vou falar agora para não dar aí a resposta já da próxima, vamos discutir os artigos lá nela. Mas nós vimos que
uma das junções que pode ocorrer entre artigo e preposição, entre a preposição em e o artigo uma. O artigo uma é um artigo indefinido no feminino e no singular, né? Eu posso juntar o em com uma? Posso. E aí o que eu tenho aí de resultado? Numa. Numa é uma palavra onde eu tenho aí a junção de uma preposição e o artigo indefinido uma, tá bom? Numa casa tão distante, é o mesmo que em uma casa tão distante, mas aí eu posso fazer a junção, tá bom? Então, quando eu junto a preposição em com o artigo uma, eu tenho numa. O que é adjetivo? Vamos lá, adjetivo é outra classe de palavras que nós estudamos antes mesmo do artigo. O adjetivo, nós vimos primeiro o substantivo e depois o adjetivo, e tem um porquê. Porque o adjetivo é aquela palavra que vem caracterizar, vem especificar o substantivo. Então, a gente precisa entender primeiro o que é substantivo. Nós vimos que o substantivo, ele é o nome, né? O substantivo é o nome de tudo, das substâncias, porque nós temos aí essa necessidade de nomear tudo. Então, esses nomes são substantivos. Mas, para especificar ou caracterizar cada nome, cada substantivo, eu tenho o adjetivo, tá bom? Então, o adjetivo, ele vai dar característica, né? Não é qualquer caneta, é uma caneta grande, é uma caneta vermelha. Não é qualquer bola, é uma bola colorida, é uma bola pequena. Então, eu utilizo aí algumas palavras para caracterizar o meu substantivo. Então, essas palavras que caracterizam o substantivo essas palavras são chamadas de adjetivo, tá bom? Então, vamos lá. O que é adjetivo? Classe de palavras que caracterizam, especificam e determinam os substantivos, certo? Próxima pergunta. Aliás, não é uma pergunta, é um enunciado. Construa duas frases, orações, utilizando adjetivos para caracterizar o substantivo carro. Bem, carro é um substantivo, é o nome lá do automóvel, né, de um objeto. Vamos caracterizar o carro? Então, eu vi aí, né, alguns alunos responderam essa questão, trouxeram veloz, rápido, enfim, trouxeram aí alguns adjetivos para o carro. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, tá bom? Essa resposta aí é pessoal, né? Cada aluno falou ali a sua, mas eu trouxe aqui só para entendermos aí essa questão. O carro veloz venceu a corrida. Pessoal, observe, não é qualquer carro, é o carro veloz, certo? Então, isso daqui é uma característica do carro, né? É uma das características do carro. A função do adjetivo não é caracterizar o substantivo? Uma das funções é. E essa palavrinha aí tem justamente essa função de caracterizar o nosso substantivo carro, tá bom? Antes de passarmos para a próxima, vamos observar outra coisa também. Olha a presença do artigo aqui. O artigo também é uma palavra que vai acompanhar o substantivo, vai determinar ou indeterminar o seu sentido, certo? Ali nós temos um artigo definido, né? Então, está definindo ali, né, o carro, aquele carro específico, e aí eu tenho mais aí uma especificidade, uma característica do carro, que ele é o carro veloz, tá bom? Então, o carro veloz venceu a corrida. Veloz, adjetivo. Próximo, o carro antigo está exposto no museu. Pessoal, olha aqui, ó, o carro antigo. Antigo é uma característica aí do carro. Não é qualquer carro, é o carro antigo. Antigo, adjetivo, caracterizando aí o substantivo carro. Mais uma vez aqui, ó, o artigo definido está no masculino, porque carro é uma palavra masculina. Está no singular, porque carro também está no singular, tá bom? Antigo também está no singular, porque, olha, tanto veloz quanto antigo, os adjetivos, eles têm que concordar com o substantivo. Se o meu substantivo está no plural e eu quero utilizar um adjetivo que flexiona, eu preciso fazer com que ele concorde com o substantivo, tá bom? Isso é chamado de concordância, nós vimos também, tá bom?
Então, é bom observarmos isso. Tanto o artigo quanto o adjetivo devem concordar com o substantivo. Então, o carro antigo está exposto no museu. Antigo é o meu adjetivo, tá bom? Depois, eu pedi para vocês falarem 5 substantivos no aumentativo. Nós vimos que o substantivo, ele tem grau. E o grau pode ser aumentativo ou diminutivo. Quando eu falo em aumentativo, eu tenho aí uma ideia de proporção maior, né? Então, vamos lá. 5 substantivos no aumentativo. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Mesona, cadeirona, livrão, meninona, meninão. Então, nós costumamos colocar aí, né, esses sufixos aí, né? Ona ou ão, tá bom? E vai indicar aí questão de tamanho, né, de grandeza do grau, tá bom? Aumentativo, grau aumentativo, mesona, cadeirona, livrão, meninona, meninão, pensar outra coisa, borrachão, enfim, cadernão. Então, nós podemos aí colocar aí o grau aumentativo em algumas em palavras, né? Aqui no caso, no substantivo. Nós vimos também que o adjetivo também trabalha com grau, né? Então, o grau é bem interessante de se trabalhar, tá bom? E algumas vezes, a utilização aí desse grau no aumentativo, no diminutivo, muitas vezes costuma dar aí também uma ideia de afetividade, né, de carinho, mas nós veremos aí o diminutivo mais à frente, tá bom? Vamos agora para as próximas. Quais as classificações da classe de palavras numeral? Nós vimos, a última classe de palavras que nós vimos aí, nesse bimestre, foi a classe de palavras numeral. E nós vimos que nós temos ali alguns tipos, algumas classificações de numeral, certo? E eu queria saber de vocês quais eram essas classificações. São bem tranquilas. Nós temos os numerais cardinais, que são aqueles ali, a versão mais simples ali do numeral, né? 1, 2, 3, 4, 5... Nós vimos que há os numerais ordinais, certo? Que são aqueles que indicam ordem, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E nós vimos lá vários exemplos na revisão, né? Eu pedi que vocês procurassem, pesquisassem ali o numeral. Nós vimos vigésimo, centésimo, enfim, outros lá que acredito que nós nunca tenhamos nem ouvido falar. Nós temos também o fracionário, que é aquele que lembra de fração, lembra? Fração não é a parte, não é divisão ali. Então, o numeral fracionário vai indicar ali a questão de divisão de partes, tá bom? Nós temos também, por último, os multiplicativos, né? Os numerais multiplicativos são aqueles que, olha, o nome, refletem ali a multiplicação, né? Tantas vezes, certo? Então, nós temos aí essas classificações, numeral cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo. Exemplos aí de numeral fracionário, 1/3, 1/4, meio, né, metade ali, enfim, multiplicativo, o dobro, o triplo. Então, nós temos aí essas diferenças aí entre os numerais, dependendo ali da sua forma, né, do que ele quer dizer, se é multiplicação, divisão, se é ordem, aí nós temos um tipo de numeral, uma classificação para ele. Então, vamos lá, relembrando, cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo são as classificações do numeral. E vamos lá, fale sobre o gênero textual poema. Nós trabalhamos aí, nesse bimestre, o gênero textual poema. Nós conhecemos o poema e às vezes lemos no livro ou já ouvimos alguma declamação de poema, mas dessa vez nós conhecemos ali um pouquinho a mais a estrutura do poema.
Então vamos lá, o poema é um gênero textual totalmente literário, certo? Então ele trabalha ali realmente com o imaginário, com a criatividade, com o sentimento, né? É um gênero textual que tem aí a intenção, né, de expressar e despertar o sentimento, a emoção de quem o lê, certo? Ele geralmente é escrito por versos e estrofes, lembrando que verso é cada linha ali do poema, estrofe é a junção desses versos. Então, às vezes nós observamos ali o poema e temos lá 4 versos, aí tem um espacinho ali das 4 versos. Então, essa junção ali de 4 versos e depois mais 4 versos, chamado de estrofe. Cada junção ali, cada conjunto de versos é uma estrofe, tá bom? E rimas também, né? Nós costumamos ver rimas no poema. Não é sempre que o poema apresenta essa estrutura, tá bom? Ainda mais hoje em dia. Hoje em dia nós temos diversos tipos de poema, nós temos poesia concreta, nós temos ali, enfim, diversas formas, mas a mais tradicional, né, é essa. Pode tratar sobre qualquer assunto. O poema pode tratar de qualquer assunto, porque muitas vezes quando pensamos em poema, nós já pensamos em declarações de amor, em paixão, em pessoa amada, enfim, em ilusão. Mas o poema ele pode tratar de qualquer tema, pode inclusive fazer uma crítica social, nos fazer refletir sobre determinado assunto, né? Então, tudo pode virar poema. Nós vimos em uma atividade nossa, se eu não me lembro se foi no livro ou se foi na revisão, acredito que tenha sido no livro, em que o autor ali do poema, né, o poeta, ele vai nos dizer que tudo pode virar poema, tudo é poesia. Eu olho uma folha caindo da árvore, eu posso fazer poesia com aquilo. Eu vejo enfim, o desenhar de uma criança, eu posso fazer poesia com aquilo, enfim, tudo. A fome pode virar tema de poema, né? A internet, nós vimos um poema lá, Perdidos no Cyberespaço, a internet pode virar tema de um poema, enfim, tudo pode virar poema, porque a poesia está em tudo, né? Nós podemos olhar e encontrar poesia em tudo, tá bom? Aqui quem fala no poema é o eu lírico, tá bom? Nós não temos narrador ali no poema não, quem está falando conosco ali é o eu lírico, tá bom? Então não vamos confundir, poema não tem narrador, é eu lírico o nome de quem fala conosco ali no poema, tá bom? Eu lírico, então não vamos esquecer disso. Deixa eu trocar a cor aqui. Agora vai ficar verde. Qual artigo definido utilizamos com a palavra cadernos? Bem, vamos pensar aqui. Nós sabemos que o artigo ele deve concordar com o meu substantivo, com o substantivo a qual for usado ali, né? Cadernos. Cadernos é um substantivo que está no plural, então meu artigo já tem que ir para o plural, nós já sabemos disso. E é masculino ou feminino? Os cadernos ou as cadernos? Os cadernos. Caderno é uma palavra masculina, é um substantivo masculino. Então, nós devemos colocar o artigo no masculino. E eu já coloquei aqui que é artigo definido. Então, como definido, nós temos o e o a, ou os, as. Também vai para o plural, né? Então, se é masculino e plural, meu artigo masculino e plural definido, os. Ok? Qual a regra de acentuação das palavras proparoxítonas? Pessoal, nós vimos ali as regras de acentuação das palavras proparoxítonas, das palavras oxítonas e das palavras paroxítonas. Certo? A primeira regra que nós vimos foram das palavras proparoxítonas. Nós vimos das monossílabas tônicas e depois proparoxítonas. As palavras proparoxítonas, a acentuação delas é a regra mais simples de todas, porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas as palavras são acentuadas. Então, essa é a regra. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Certinho? Quais as classificações dos artigos? Explique. Bem,
Acabei de mencionar acima e nós falamos algumas vezes. O artigo, ele tem a função de determinar ou indeterminar o substantivo. A partir disso, eu tenho que o artigo tem duas classificações: os artigos definidos ou os artigos indefinidos, certo? Então, ele vai definir ou indefinir o sentido ali do substantivo, certo? Pense, olhe, o caderno. O caderno eu estou definindo, especificando que é aquele caderninho específico. Se eu digo um caderno, é um caderno qualquer, certo? Não há ali a definição, é indefinido, certo? Então, ele tem essa função aí de definir ou indefinir. Então, classificações, definidos e indefinidos. E a explicação fica por conta de que os definidos, eles têm a função ali de definir o sentido do substantivo e os indefinidos de indefinir, determinar ali o sentido, tá bom? Vamos agora para a próxima. Fale 5 substantivos no diminutivo. Nós vimos lá anteriormente o aumentativo, agora aqui no diminutivo, né? Nós já falamos lá do grau e tal, então não vamos falar novamente, né? Não é necessário. O substantivo, ele pode ir para o diminutivo, e para o diminutivo nós colocamos outras terminações. Nós colocamos inho ou inha, certo? Olha, canetinha, garrafinha, livrinho, papelzinho, sapatinho, são exemplos, certo? E nós também podemos colocar aí o diminutivo quando nós queremos agradar alguém, né? Ter uma relação de carinho, né, com a pessoa. Aninha, pegue um copo de água pra mim, ou se não interesse, olha o interesse, por isso que utilizou ali o diminutivo. Ou, ai, meu cachorrinho lindo, meu cachorrinho lindinho. Então, nós utilizamos aí o diminutivo, né, cachorrinho. Aí o lindinho já fica por conta do adjetivo, né, porque o adjetivo também ele pode ser utilizado aí no grau, aumentativo ou diminutivo. Mas cachorrinho, caderninho, canetinha. Canetinha ainda também tem aquele outro objeto que também é chamado de canetinha, né, mas enfim, borrachinha, livrinho, queridinha, a mãezinha, minha mãezinha tão querida, enfim, isso é diminutivo. Quais são os artigos definidos da nossa língua? Chegamos naquela questão que eu mencionei a vocês, né, que nós iríamos falar aqui. Nós já falamos, mas vamos falar novamente. Os artigos definidos da nossa língua. Na verdade, a questão lá é os artigos, tá bom? Vamos tirar esse definidos aqui, que ele tá de enxerido aqui. Coloquei ele aí de enxerido. Eu quero todos os artigos, tá bom? Não só os definidos. Ó, quais são os artigos da nossa língua? Nós temos o os, a, as. Esses são os definidos. Mas eu tenho também os indefinidos. Uns, uma, umas. Vamos lá, pessoal. Eu tenho no masculino, singular e plural, no feminino, singular e plural, definidos. Os indefinidos da mesma forma. Tem o masculino, singular, plural, feminino, singular, plural, tá bom? Então, esses são os artigos. É bem tranquilo de decorar, né? De entender e de decorar aí os artigos. É uma classe de palavras bem pequenininha, né? O, os, a, as, uns, umas, uma. Ok? Qual artigo definido usamos com a palavra rodas? Que nós vamos observar. Feminino ou masculino? Feminino, as rodas. Está o que, ó, no plural. Então, meu artigo também vai para o plural. Feminino, plural. As, definido, né? Eu falei aqui que seria definido. Se fosse indefinido, seria umas rodas. Mas eu pedi definido, então, as. O que é uma estrofe? Nós falamos há pouco ali, quando nós falávamos sobre o poema. A estrofe é o conjunto de versos ali no poema, tá bom? Então, é o conjunto de versos do poema, a união ali daqueles versos. Qual o resultado da junção da preposição em com o artigo a? Na, tá bom? Troquei a resposta aqui que eu tinha deixado errado, mas olha, na. Qual o resultado da junção da preposição em com o artigo a? Na.
Porque nós vimos lá naquele quadrinho que quando eu pego a junção em com o artigo a, em a, na, tá bom? A junção aí, então eu tenho na, tá bom? Na é a junção da preposição em com o artigo a. Terminamos aqui a correção da nossa avaliação aí, tá bom? De língua portuguesa. Agora, nós daremos continuidade ao nosso conteúdo, vamos entrar logo aí no 7º capítulo do nosso livro, vamos trabalhar os demais livros didáticos também. E não deixe de fazer suas atividades, não deixe de estudar, não deixe para estudar só na época da prova, tá bom? E participe do plantão, você sabe que eu estou disponível lá todos os dias, das 9 às 11, segunda, terça, quarta e sexta, quinta não, mas nesses demais dias eu estou, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, bons estudos para vocês e que nós tenhamos aí um ótimo 4º bimestre.